Olá, pessoal, tudo bem? Conforme nós conversamos no nosso quinto curso de cuidador escolar, nós estamos agora com uma continuação da nossa aula, trazendo alguns conceitos importantes sobre a infância, alguns doutrinadores e também algumas conversas que nós teremos acerca de toda a consolidação em que o cuidador escolar ele precisa se habilitar para entender um pouquinho acerca da educação, tá? Nós iremos começar essa nossa conversa primeiramente falando sobre um tema extremamente importante dentro da educação. Deixa eu diminuir aqui a minha tela, colocar aqui no cantinho, tá? Que eu acho extremamente interessante que a gente possa conversar, que é sobre Jean Piaget, tá? Jean Piaget foi um psicólogo e pesquisador suíço que teve sua vida aí dedicada para construir, para analisar como que a criança ele constrói o seu conhecimento. E então, pessoal, nessa fase de transição para o ensino fundamental, a criança já começa a pensar de forma mais lógica, mas ainda precisa vivenciar as coisas para entender de verdade. E é aqui que entra o papel essencial do professor, tá? Nós somos os mediadores, aqueles que ajudam a transformar a curiosidade natural da criança em aprendizado. Isso é extremamente importante. Então, cada projeto que nós temos, cada atividade, precisa ter sentido para as crianças, tá? Então, nós temos que pensar em como as crianças elas irão se comportar de acordo com o que elas estão ouvindo a gente falar, tá? Quando a criança entende o porquê do que ela está fazendo, o aprendizado acontece de forma muito mais significativa. Por isso, é importante criar experiências concretas para essas crianças, tá bom? Então, uma das principais situações que Piaget ele vem trazer para a gente é que a aprendizagem ela acontece de forma ativa, como nós podemos analisar aqui, ó. Ele acreditava que a criança, ele acreditava que a aprendizagem acontece de forma ativa, ou seja, a criança aprende fazendo, experimentando e interagindo com o meio, não apenas ouvindo o adulto. Ou seja, a criança, ela não vai trabalhar apenas como um interlocutor. A criança, ela precisa fazer para aprender, e sempre de maneira lúdica, tá? A criança, ela sempre vai aprender de maneira lúdica, ou seja, através de jogos e brincadeiras. E Piaget, ele mostrou ainda mais que a criança, ela pensa totalmente diferente do adulto. Ou seja, ela vai pensar através de etapas no seu desenvolvimento cognitivo, que é extremamente importante que nós trataremos mais à frente sobre cada um desses desenvolvimentos cognitivos, que vai ser o sensório motor, o pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Todos esses desenvolvimentos, essas etapas do desenvolvimento, nós iremos estudar aqui nesse vídeo acerca do que Piaget trabalhou e criou para que hoje nós pudéssemos nos organizar cognitivamente para trabalhar com essas crianças, tá? E é importante vocês entenderem que cada fase tem sua própria forma de perceber. Então, você pega uma criança ali de 0 a 2 anos, que ainda está aprendendo pelo movimento, pelo sentido, pelas ações, ela tem sua própria forma de percepção, de compreensão e de agir sobre o mundo. Assim como as idades vindouras, cada uma vai ter uma forma de adaptação de pensamento. Após Piaget, eu gostaria aqui até mesmo de fazer uma homenagem e apresentar para vocês, para alguns de vocês que ainda não conhecem, a professora Maria Teresa Egler Mantuan. Essa professora, ela é a professora que praticamente levou toda a sua doutrinação acerca da educação inclusiva, tá? Uma professora assim, inclusive, que em toda palestra, em cada livro, em cada situação, ela trabalha muito a educação inclusiva. E uma das coisas que a professora Montuan ela mais trabalha é que incluir é transformar a escola, não apenas adaptar o aluno. Então, aqui a gente começa a trabalhar e entender por que que existe cuidador escolar. Através desse tipo de doutrina
desse tipo de fundamentação é que as escolas começaram a se adaptar e a aceitar crianças atípicas, né, crianças especiais, para que ingressassem no ambiente escolar, juntamente com crianças. Ou seja, inclusão é diferente de integração. É o que nós vamos ver daqui a pouco, nessa nossa conversa aqui, tá? Então, uma das coisas que ela fala é que a educação inclusiva é um direito de todos. A escola deve escolher diferenças e garantir que todas as crianças aprendam juntas, tá? Então, por isso, hoje que nós temos a integração dessas crianças, para que o aprendizado dela possa ser bem adaptável de acordo com que uma criança ela possa estudar na fase educacional. E como eu falei aqui para vocês, uma das coisas que ela mais trata nas suas palestras, em seus livros e nas suas aulas, é que ela fala o seguinte, eu vou ler com vocês. Montaigne diferencia inclusão de integração. Integrar é colocar o aluno na escola comum. Incluir é mudar as práticas, o currículo e a forma de ensinar para atender a todos. Então, inclusão é totalmente diferente, é uma maneira que você vai atender a todas as crianças, tá? Inclusão é diferente de integração, porque integrar é só colocar o aluno na escola e pronto. Mas incluir é mudar as práticas, o currículo e a forma de ensinar. Então, ela trouxe para a gente uma filosofia que propõe a pedagogia da diferença, valorizar a diversidade, promover o diálogo e estimular a aprendizagem coletiva. Uma das frases dela que eu acabei pesquisando de 2015 é que ela fala o seguinte: as escolas é que têm de mudar e não os alunos, tá? Então a escola é que precisa se adaptar e não o aluno precisa se adaptar à escola, tá? Então tem que ter essa integração geral no sentido não apenas de encaminhar, mas no sentido de inclusão, tá? Então, essa é a professora Mantuan, muito citada nas monografias e TCCs de pedagogia, letras e demais artigos acerca da educação. Superado tal slide, nós iremos agora trabalhar a fundamentação, os fundamentos da educação inclusiva, tá? Esses fundamentos, eles são deveras importantes para que a gente possa entender como que a educação inclusiva, ela é tratada no âmbito do jurídico. Então vamos ler aqui, ó. A educação inclusiva é um modelo educacional que defende o direito de todas as crianças e adolescentes frequentarem a escola regular, independentemente de suas condições físicas, cognitivas, sociais ou emocionais. Está fundamentado em legislações como a Lei Brasileira de Inclusão, que é essa lei aqui que depois eu quero que vocês deem uma lida nela, que é a 13.146 de 2015, e a Política Nacional de Educação Especial, que asseguram igualdade de oportunidades e acessibilidade, tá? Vocês irão analisar no artigo 27 e no artigo 28 desta lei, tá bom? Façam um apanhado, deem uma lida, pesquisem, que é extremamente importante. Após comentarmos um pouco acerca da questão da legislação e bem como dos doutrinadores que trouxeram a questão da educação inclusiva, nós vamos conversar um pouco acerca da aprendizagem significativa. O que seria hoje, na educação brasileira, a educação significativa, o aprendizado significativa? Nós podemos analisar que algo que tenha significância é algo que você consegue compreender, tá? Então, um adulto hoje em dia, quando ele vai fazer alguma leitura, quando ele vai tentar entender algo, ele começa antes trazer um significado para aquilo que ele lê. Ele precisa entender o que ele está lendo para poder aprender. Para a criança, é da mesma forma, mas a gente começa a educar as crianças do que ela conhece para o que ela não conhece, tá? Então, é um processo que relaciona novos conhecimentos com aquilo que a criança já sabe, tá? Então, o que acontece nessa situação primordial, né? Principalmente do ensino fundamental? A criança ela já começa a pensar de forma lógica,
mas ainda precisa vivenciar as coisas para entender da verdade. Então, você vai pegar situações na infância, no ensino fundamental, ou até mesmo no decorrer da vida, vai pegar situações que você vai contextualizar com o que a criança entende. Então, vejamos o que o slide fala. Ó. Processos em que o aluno relaciona novos conhecimentos com aquilo que já sabe. Ocorre quando a informação faz sentido para a criança, gerando compreensão e não apenas memorização. Base para uma aprendizagem duradoura e contextualizada, tá? É uma base principal para que a gente possa utilizar essa questão da aprendizagem educativa. E uma das situações interessantes que a gente pode ver, que eu vou até pesquisar agora aqui para vocês, que é até uma citação, que é até uma citação bem interessante, tá? Eu trouxe até aqui para que vocês possam compreender uma fala minha, né, que eu disse o seguinte, ó, aprender de forma significativa é transformar o conhecimento em sentido, conectando o que já sabemos ao que descobrimos, para que a aprendizagem seja viva, duradoura e cheia de significados. Turma, o que que isso tem a ver, principalmente com o cuidador escolar, tá? Principalmente você pode analisar o seguinte: vai ter uma conexão com os conhecimentos prévios, com o que aquela criança ela já entende, o que que ela já trouxe, independente de ser uma criança atípica, especial, que precisa de cuidados, né? Ela já tem uma carga de conhecimento sobre alguma situação, tá? Então, o aprender, ele precisa ter algum sentido. Então, o que acontece? Primeira coisa, aprender tem que fazer sentido. Atividades não devem ser mecânicas ou apenas repetitivas. Então, aquelas atividades podem até ser repetitivas, mas precisam ter um significado lúdico para a criança, precisa ter um significado em que ela se encontre brincando e aprendendo naquela situação. O cuidador, ele pode estimular a criança a relacionar brincadeiras ativas do dia a dia, experiências concretas com um conteúdo que será aprendido. Então, sempre dessa forma que você vai fazer. Pegar experiências do dia a dia e colocar para a criança para que a criança ela aprenda brincando. Isso é aprendizagem com sentido. Outra coisa interessantíssima é mediação e apoio, que o cuidador ele trabalha com a criança, que vai ser a respeito de quê? O cuidador ele vai atuar como um facilitador, oferecendo suporte. Você vai ser um suporte para aquela criança. Você não vai fazer por ela, mas você será um suporte para que ela possa entender e ela possa aprender essa situação. Um exemplo que eu posso citar aqui para vocês é o seguinte: você sabe o que é comprimento, né? Comprimento. Agora vamos medir a altura da porta para ver como usamos isso no dia a dia. Então, a partir do momento que a criança ela já entende o que é um comprimento, ela já sabe que, através disso, você já pode o quê? Medir a altura da porta para ver o que vamos usar no dia a dia. É uma coisa bem simples, bem tranquila e que você vai dar significado para a criança. E por último, a aprendizagem significativa. Com o cuidador escolar, essa junção vai trazer o quê? Autonomia e participação para essa criança. Quando a criança ela entende o porquê das atividades, participa de forma mais ativa, curiosa, motivada, tá? E vocês, cuidadores, precisam criar momentos de aprendizagem significativa com a criança, mesmo fora da sala de aula formal. Então, quem vai criar toda a ambientação, quem vai criar toda a metodologia daquela criança que tem necessidade, vai ser o seu cuidador. O cuidador, ele tem que ter a experiência de analisar o que é que a criança já entende, já sabe, para você pegar toda aquela situação que ela já conhece do seu dia a dia e transformar em conhecimento com sentido através da ludicidade. Espero que todos vocês tenham aprendido isso, que é de suma importância, tá?
Outra coisa interessante que eu trouxe aqui para vocês, até mesmo a nível de curiosidade, é sobre o criador do termo de aprendizagem significativa, bem como o seu livro, tá? Caso vocês queiram depois dar uma pesquisada e verificar, tudo isso que a gente estuda, gente, foram pessoas que já trabalharam no passado, bem como Jean Piaget, que nós já conversamos, que ele desenvolveu a teoria do desenvolvimento cognitivo. A criança constrói o saber ativamente. Então, ambos são importantíssimos para o cuidador escolar, no sentido em que você trabalha a aprendizagem significativa, foi o que nós conversamos no slide anterior, e também Jean Piaget. Em um dos slides principais, num dos primeiros slides, ele trabalha como a criança constrói o saber também de forma ativa, tá? E agora nós iremos começar aqui a etapa, conversar um pouquinho acerca das adequações por fase do desenvolvimento infantil, tá? Então, o desenvolvimento cognitivo de Piaget, que é extremamente importante, deixa eu ajeitar bem aqui minha telinha, para que vocês possam, isso, ajeitar aqui, para que vocês possam olhar todo o texto, tá? Deixar aqui, em cima do símbolo do educar. Deixar bem aqui, tá? Então, turma, para que vocês possam compreender cada fase educacional, digamos que você comece a cuidar de uma criança de 3 anos, de 5, de 6, 7, 8 anos, você tem que entender ali a aprendizagem significativa da criança, qual é a fase do desenvolvimento que ela está, e bem como o que ela pode aprender de acordo com a experiência dela vivenciada no dia a dia. Então, o que acontece? Olha só. Primeiro, tópico primeiro aqui, ó, tópico um. Primeira infância, que vai do 0 até 3 anos de idade. É a fase sensório-motora. É aquela fase em que a criança aprende pelo movimento, sentido e ações. A criança descobre o mundo manipulando objetos e explorando o ambiente. Exemplo, ela pega, ela vai sacudir, ela leva para a boca, tá? Ela faz várias situações aqui representante dessa situação. Outra coisa importantíssimo que nós podemos ver é o seguinte, ó. Olha o conceito dessa fase. Segundo Piaget, essa fase é chamada de sensório-motora. A criança aprende por meio do corpo, da experimentação sensorial e da repetição de ações. Então, uma criança de 0 a 3 anos, ela leva muita coisa na boca, ela vai aprender ali através das experimentações sensoriais, como nós já conversamos. Ainda não há representação mental, ou seja, imaginário ou simbólico. E o egocentrismo é muito forte. Essa aula aqui, eu já até lecionei esse ano para alguns dos meus alunos e nos períodos passados também. Isso aqui, gente, é enriquecedor porque nós começamos a compreender cada fase infantil. E aí você começa a analisar, ah, tá, então realmente essa fase de 0 a 3 anos nós precisamos de uma atenção redobrada, porque a criança ela ainda está naquela fase o sensório-motor, ela está experimentando ainda o mundo através dos sentidos, do movimento, das suas pequenas ações, e a criança ela é extremamente egocêntrica nessa fase. E aí eu coloquei aqui alguns projetos no qual a gente pode até trabalhar com a criança, mas ficará para um próximo vídeo nós trabalharmos essas situações, tá? E o que que nós podemos trazer como orientação para o professor e para o cuidador escolar, para aquela pessoa que estará ali com a criança? Você tem que propor experiências sensoriais seguras e de vários tipos. Como eu já falei para vocês, de 0 a 3 anos você tem que ter uma atenção ali redobrada. E aí essas atividades, elas precisam ser seguras. Nós precisamos também observar atentamente a forma como a criança se reage e vai se adaptando conforme o interesse. Então, quando você estiver ali como cuidador, trabalhando com uma criança com um autista, ou com uma criança com TDAH, ou com uma criança atípica, tá? O que que você tem que trabalhar? Qual a situação que você tem que verificar? Como está sendo o interesse daquela criança, independente da idade, tá? Independente aqui da adequação da fase. Ela tem que achar aquela atividade interessante.
certo? Se ela não achou uma atividade interessante, você pode mudar com o mesmo objetivo. E lembrando, sempre de forma lúdica, tá? Sempre de forma lúdica. Isso é extremamente importante vocês analisarem tal situação. Depois, nós temos ali a fase importantíssima, que é a fase dos 2 aos 6 anos. Eu acabei não colocando aqui, acho que eu acabei pulando. Ah, não, dos 2, do 0 aos 3 anos. Depois nós temos aqui dos 4 a 5 anos, que é a fase pré-operatória, tá? Mas dentro desse período, gente, de 2 até 6 anos mais ou menos, a criança ela começa a usar símbolos e linguagens, tá? Mas ainda pensa de forma egocêntrica e concreta. A brincadeira de faz de conta ajuda demais a criança a entender e vai desenvolver a imaginação e a sua comunicação. Isso é de suma importância. Então, por exemplo, ó, nessa fase, a criança já desenvolve o seu linguajar, a sua fala, e seu pensamento ele é muito simbólico. Ele olha uma caixinha de fósforo, ele já simula um carrinho, ele olha uma garrafa PET, ele já simula ali um avião, tá? Então ele vai simular situações concretas para a simbologia, tá? A imaginação dessas crianças é altamente ativa, mas o pensamento ainda é egocêntrico, né? Um pouco lógico, não tem muita logicidade nessa fase, tá? A fase de 4 até 5 anos de idade. E uma das orientações que a gente pode trabalhar aqui com essas crianças, que geralmente já desenvolveram um pouco mais, é promover projetos baseados no interesse da criança. Se a criança tem interesse em animais, meios de transporte, contos, às vezes tem algum desenho animado ali que a criança, em conjunto, eles gostam, tá? Para que você possa adaptar e trabalhar. E por último, e não menos importante, nós temos a transição para o ensino fundamental, que é a questão de 6 anos de idade, início das operações concretas, o início dessas operações concretas. O que é que vocês entendem sobre operações concretas? O que é que vem falar no sentido infantil essa operação concreta? Na realidade, a operação concreta, ela começa ali ela vai de 6 para 12 anos. É a fase do desenvolvimento cognitivo que a criança começa a pensar de forma lógica sobre situações concretas, ou seja, sobre situações que existem, tá? Por exemplo, sobre objetos, acontecimentos que ela pode ver, tocar, experimentar, tá? É a fase em que a criança, por exemplo, geralmente as crianças gostam muito de dinossauro, né? E elas não têm noção ainda que já foram extintos. Então, nessa fase, há um rompimento dessa barreira. As crianças começam a entender o que é extinção, que eles não existem mais, tá bom? Então, ela começa a ter lógica em situações concretas. Outra coisa também, a criança entende conceitos de quantidade, de medida, tempo e conservação, mas ainda ela tem dificuldades com ideias totalmente abstratas. Elas ainda não conseguem entender coisas abstratas quando a gente fala, tá? Por exemplo, conservação de líquido, né? Como se conserva ali um líquido. A criança sabe que a quantidade de água não muda se você mudar o copo, tá? Você começa a trabalhar essas experiências e a criança ela começa a ter aquela ideia, né, que não existe aquela mudança, tá? Classificação, questões de classificação, ela já consegue organizar os brinquedos por cor, por tamanho, por forma, tá? E começa a ter situações de séries lógicas. Consegue ordenar objetos de menor para o maior, ou de mais leve para o mais pesado, tá? Ou seja, gente, para que vocês possam entender de uma maneira lógica as operações concretas. São pensamentos lógicos aplicados ao mundo real. A criança ainda precisa de experiências concretas para compreender conceitos e por isso que as atividades práticas e manipulativas elas são essenciais nessa fase, tá? Então aqui o que eu posso trabalhar com vocês? Por exemplo, conceito. A criança começa a desenvolver o pensamento lógico e a noção de conservação.
a maior capacidade de atenção, memorização e resolução de problemas simples. Já consegue trabalhar em grupos, seguir regras e entender causas e consequências. Orientação aos cuidadores e professores nessa fase, quando a criança ela tem uma cognição já de operação concreta, ela está começando a desenvolver. Precisamos propor projetos investigativos e com mais etapas. Isso é de extrema situação extremamente importante para que a criança ela possa se desenvolver, tá? E trabalhar essas questões. Turma, olha só. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Eu sei que é bem melhor a gente trabalhar de maneira online, tá? Mas eu gostaria que vocês sempre estivessem observando as aulas, observando o nosso grupo e sempre tem curso lá, tá? Nós iremos colocar o segundo vídeo ainda essa semana para que vocês possam compreender e entender, tá bom? Então, até mais. Obrigado por terem assistido o vídeo e até uma próxima oportunidade. Tchau!